Muito bem, então estamos aqui mais uma vez, com gratidão pelo Jaziel, Wesley e todos vocês que permitem esse espaço para a gente refletir sobre esse assunto tão oportuno, sempre oportuno, que é as melhores práticas do discipulado. Esse é o terceiro encontro nessa segunda temporada. O primeiro, trabalhamos os fundamentos, e nessa estamos trabalhando as melhores práticas. E, logicamente, nós estamos tomando a experiência do apóstolo Paulo com o seu discípulo Timóteo apenas no livro de Atos dos Apóstolos. Possivelmente nós não vamos conseguir chegar na primeira epístola e na segunda epístola, porque é um documento muito vasto, muito grande, mas vamos caminhar aqui, por enquanto, na experiência do discipulado de Paulo com Timóteo no livro de Atos. E a primeira parte, a gente trabalhou sobre o perfil do discípulo que a igreja precisa. Então, nós ali colocamos, a partir do capítulo 16 de Atos, nos versículos 1 e 3 a 3, colocamos 5 pontos, 5 aspectos, né, do perfil de um discípulo que a igreja precisa. E, na sequência, trabalhamos como nós podemos formar alguém enquanto caminhamos com ele. Então, elencamos 3 ideias, que foi a semana passada, e hoje nós queremos trabalhar sobre experiências práticas indispensáveis. Eu sempre acho que nós, quando pensamos em discipulado e a relação nossa com as pessoas como facilitador, nós cometemos um equívoco relativamente grave, porque a gente, a priori, está pensando somente em levá-lo à maturidade e esquecemos algumas coisas que seriam muito mais fáceis serem praticadas do que simplesmente passar conteúdo informativo, cognitivo, para as pessoas que estão iniciando uma jornada do discipulado. E perdemos muito, porque, pegando o exemplo aqui de Paulo com Timóteo, pelo menos textualmente, a gente não observa, e na história também não existe como identificar isso, ele passando uma série de lições para Timóteo. Ele simplesmente vai caminhando junto com ele, e enquanto caminham juntos, Timóteo vai crescendo, vai se desenvolvendo. E nesse ponto que nós chegamos, no capítulo 16, versículo 11 em diante, do versículo 11 até o versículo 40, nós temos basicamente 3 experiências diversificadas. E isso é muito interessante no discipulado. Eu, quando penso em experiência diversificada, eu lembro quando um discipulador meu, chamado Natanael do Nascimento, esposo da Neide e pai do Denis, isso há 38 anos atrás, quando ele me levou, e eu lembro várias ocasiões, mas agora vem na minha mente, quando ele me levou numa casa e tinha uma pessoa endemoniada. E era a primeira vez que eu me deparei com a situação daquela. E, tentando ser breve no relato, nós entramos na casa e eu fiquei perto da porta de saída. E as pessoas ficaram em volta, e ele começou a orar,
tinha mais ou menos umas 8 pessoas na sala, contando com nós dois, e ele começou a orar, as pessoas com cabeça baixa e não eram cristãs, e de repente ele deu uma mexida rápida, assim, brusca, e bateu no meu braço, e ele então falou para mim no meu ouvido: olha, o demônio está aqui. E eu perguntei: aonde? E eu olhei para a porta, porque a minha ideia era sair correndo. E foi uma coisa, foi um filme de terror aquilo lá. Mas ele fez isso. Ele estava me discipulando. Ele uma vez disse: você precisa ver de tudo que tem no reino de Deus. O reino de Deus não é feito só de estudo, só de celebração. O reino de Deus tem manifestações das mais variadas. E eu achava isso muito estranho demais. Esse rapaz, eu tinha na época 19 anos e meio, e ele tinha 24 anos. E ele amava o Grupo Logos, mas ele amava mesmo. Naquela época já tinha o Grupo Logos, parece que já tinha o Caminhos, o CD ou o disco, né, do Caminhos, mas antes era o Grupo Elo. E eu chegava na casa dele, ele estava com a cabeça metida em duas caixas de som grandes e ouvindo o grupo Ouvi Dizer, Calmo, Sereno e Tranquilo, numa altura enorme, ele com a cabeça enfiada nas duas caixas de som. Eu achava aquilo, num primeiro momento, ridículo, mas a maneira como ele era apaixonado por aquela música, e eu passei a gostar. Eu só ouço Grupo Logos e Grupo Elo. Eu não consigo ouvir mais ninguém. Enfim, até hoje. Então, eu estou falando de duas experiências diversificadas que um só discipulador me fez aprender. Eu lembro que esse mesmo discipulador me levava ali no Brás, tem umas Assembleias de Deus ali no Brás, da Madureira, e naquela época, às vezes, o Shed, aí tinha outros grandes nomes que iam ministrar lá, e ele me levava e disse: você precisa de cultura bíblica. Eu achava incrível como é que um cara ia dos demônios para o Shed. Era impressionante. Mas ele era esse cara que me levava. Ainda ouvia Grupo Logos, e era assembleiano, e do fogo puro. É incrível. Então, isso é experiência diversificada. E é isso que a gente tem que fazer na nossa caminhada com as pessoas que nós estamos discipulando. Nós não podemos formar ele dentro de um padrão rígido, como se o evangelho de Jesus, a igreja, fosse apenas num formato ou pentecostal, ou reformado, ou seja lá o que for, porque tudo isso são caricaturas humanas, né, e doutrinária, que não chega a lugar nenhum e não leva a lugar nenhum, de uma certa forma, lógico. Mas, ok, aqui então nós temos a primeira experiência que Timóteo é submetido, está no versículo 11 até o versículo 15. E olha que beleza, ele tem contato de maneira objetiva com uma mulher, junto com Paulo e Silas, chamada Lídia. E a Lídia é uma mulher rica, ela é intelectual, ela é uma vendedora de tecidos valiosos. E dá para perceber que depois que ela recebeu Jesus no coração, ela foi batizada juntamente com todas as famílias, né? Toda a família dela. E é interessante essa figura dela. E ela fez parte daquela igreja
Você entendeu? No versículo 40, de maneira muito clara, diz que a igreja se reunia na casa dela. Assim, tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Então, dá a entender que a congregação se estabeleceu ali, aquele grupo pequeno, aquela célula, se estabeleceu ali na casa de Lídia, naquela cidade de Filipos. Então, Timóteo está acompanhando Paulo, lidando com alguém nesse nível, o nível de Lídia, uma pessoa que precisa articular a mente para entender as coisas, porque ela é uma intelectual. E é muito interessante quando diz o versículo 11, tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e nos dias seguintes a Neápolis. Ali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aí depois diz que ela foi batizada. Então, era uma pessoa que utilizava a capacidade cognitiva para entender a mensagem do Evangelho. Então, Timóteo está ali observando como é que Paulo comunica o Evangelho para alguém que precisa articular o raciocínio para entender as coisas. E então ele está observando, ele está vendo, ele está anotando, ele está aprendendo, ele está vendo que o Evangelho funciona assim, nessa dimensão da intelectualidade, entra pela capacidade de pensamento, de raciocínio, de cognição, de articulação, e que o Evangelho tem esses caminhos ali pela mente humana. Mas não é só isso. O Timóteo tem a segunda experiência, que começa no versículo 16 e vai até o 18. E é uma experiência absolutamente oposta àquela de Lídia. Por quê? Porque é uma jovem endemoniada. Olha que rolo que Timóteo está como aprendiz, como discípulo. Ele, como eu, talvez, nesse momento, deu vontade de fugir, porque era uma jovem que estava enganada pelo diabo e o próprio Paulo quase que caía no engano também. A história vocês conhecem. E ele estava passando por ali frequentemente e a moça endemoniada fazia elogios a Paulo. Mas uma hora ele teve uma sacada sobrenatural, uma sacada divina, e ele então repreendeu aquela mulher que na fachada do discurso parecia estar elogiando. Mas aí acontece o seguinte, havia uma possessão demoníaca, que aquela jovem previa o futuro e fazia revelações assombrosas. E dá para observar que a sua declaração era verdadeira, mas o apóstolo Paulo recusou aceitar o testemunho de demônios. Agora, como é que ele vai discernir isso? Então, Timóteo deve ter ficado, que legal, o cara conseguiu enxergar demônio aonde a gente não consegue enxergar. E é isso que Timóteo tem que aprender, que os demônios, eles se movem em nosso meio, no meio da igreja, ele usa pessoas. Mas temos que ter muito cuidado, Walter, para a gente não mandar embora o Pedro e ficar com Satanás. Nós temos que mandar embora o Satanás e ficar com o Pedro. Então, o que acontece nas igrejas? É que a gente manda embora o Pedro e fica com
o chifrudo lá, o filho da mãe. Então, o Paulo manda embora o demônio e fica com a menina. A menina pode ser útil no reino de Deus, ser liberta pelo Senhor. Ele aprendeu naturalmente com Jesus, né? Jesus não mandava embora as pessoas, mandava embora as influências. E o discipulado é muito legal para isso. Muito legal mesmo. De vez em quando aparece um negócio meio estranho aqui, eu levo alguns aqui e coloco os caras na frente. e deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Muito bem. E uma terceira experiência que aparece de maneira muito objetiva, de maneira muito clara, o texto é muito longo, então não vou ler efetivamente o texto, é a experiência com o carcereiro de Filipos. Olha a diferença, a Lídia, uma profissional liberal, uma pessoa da alta, intelectual, a menina endemoniada, possivelmente era mais da periferia, necessitada, mais pobre, quem sabe, mais escrava, era uma escrava, né? Não só, quem sabe, de Satanás, mas, enfim. E agora você tem um homem do poder, você tem o carcereiro, representante do poder. E é interessante porque entra em jogo aqui, no contexto, a prisão, que todos nós conhecemos, né? Paulo e Silas preso. E olha que coisa interessante, Timóteo deveria estar preso, mas ele possivelmente, desculpa dizer isso, ele não dava medo a ninguém, ninguém nem prendia ele porque ele não era ameaça. Coitadinho, um garoto novo e prenderam só Paulo e Silas. Ninguém dava a mínima para esse moleque, né? O fato é que ele está aprendendo. E quando Paulo sai da prisão, quando tem aquele terremoto, e ele certamente está envolvido ali, está participando das movimentações. Se fosse hoje, estaria mandando mensagem no WhatsApp, pedindo oração, no Facebook. Quem sabe estaria dizendo, gente, orem pelo Paulo, eu estou solto, mas não sei a hora, até quando. Ore aí, pode me prender também, eu faço parte da equipe. E ele todo metido, né? Quem sabe, mas está aprendendo, está tendo experiências significativas, está sendo formado a sua musculatura espiritual com dimensões e expressões do reino de Deus das mais variadas. Ou seja, lidando com o intelecto, lidando com demônios e lidando com milagres sobrenaturais, né? A cadeia sendo derrubada. E ele está presenciando isso. Então, nós temos que ter muito cuidado para não padronizar, sistematizar as questões referentes ao reino de Deus. O reino de Deus é dinâmico, se manifesta de maneira diferente, com cores diferentes, usando pessoas diferentes. E eu acho que o discipulado é um espaço espetacular para essas experiências múltiplas se manifestarem. Eu lembro que o Wesley conhece a igreja onde eu fiquei 10 anos, aqui na Alberto Poloni, 143, no centro de Curitiba. Tinha encontro de discipulado lá que a gente não tinha discipulado. Eu chamava as pessoas para andar comigo na rua, ungindo as esquinas, orando, impondo as mãos sobre as casas, frio como está hoje. Eu lembro como eu fazia isso sempre. E nós saímos orando nas ruas. Eu lembro que tinha pessoas que me questionavam, mas Josa, não dá para a gente orar de casa, não? Sem ter que sair. E eu disse, dá, tranquilo, só que
nós vamos sair porque é bom para nós, não é Deus. Deus vai fazer se eu orar aqui, se eu orar em casa, se eu orar deitado, se eu orar do jeito que eu quiser, que Deus não depende. Mas para nós isso é significativo. Então a gente fazia as voltas, pelo menos uma vez por mês eu fazia isso, a pé. A gente ia, levava o óleo mesmo, ungia. O óleo não tem poder nenhum, mas tem um simbolismo, aquilo significava para eles. Eu estou falando de experiências das mais variadas, mas essas pessoas que eu levava para tempo de oração nas quadras, ali no Juvevê, onde era a igreja, eram as mesmas pessoas que eu levava para pescar, para rir dos outros, para, enfim, fofocar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque não dá para você evitar que os caras fofoquem. Ontem eu estava com um grupo de pessoas que eu estou discipulando e terminou o discipulado, ficou o dobro do tempo, os caras lá falando dos outros. Eu digo, meu Deus do céu, esse pessoal nunca muda, Deus me livre deles. Mas, brincadeira à parte, é isso que eu queria partilhar hoje, e eu acho que vale a pena a gente conversar seriamente sobre isso. E no encontro que vem, eu vou falar sobre as etapas de transição que nós precisamos adotar em relação às pessoas que nós discipulamos. Hoje eu falei da diversidade de experiências que precisa ter. E no próximo encontro eu quero falar das etapas de reprodução da vida e do ministério e do discipulado na vida dele. Como é que são essas etapas? Como é que eu posso promover isso? E aí nós vamos entrar, logicamente, no capítulo 17 e caminhar legal. Portanto, hoje foi sobre as experiências diversificadas. O ambiente ali com Lídia era um pouco mais intelectual, um pouco voltado para o estudo, para a reflexão, mas o cristianismo, a igreja, a vida de discípulo não consiste apenas nisso. Precisa, mas não consiste somente. E depois nós tivemos a experiência com a endemoniada, né? Ali, aquela coisa radical e o discernimento de Paulo, e depois com um cara do poder, o milagre sobrenatural das cadeias sendo rompidas e Timóteo participando, mesmo que não diretamente, mas indiretamente, como aprendiz nesse contexto todo. Então, oremos. Senhor, obrigado pelo privilégio de olharmos um texto desse, olhando como pano de fundo um discípulo jovem que depois vai se tornar um fenômeno no reino de Deus, vai se tornar um bispo, vai se tornar uma referência para muitos, não só como discípulo, mas como discipulador, como um pastor, como um líder. E agora ele está nesse caminhar de ganhar força, ganhar musculatura, ganhar substância para a sua vida espiritual e para a sua jornada de fé. Obrigado, Senhor, e que nós possamos levar os outros com quem andamos nessas dimensões, nessas experiências diversificadas, porque aí o aprendizado é maior e também a percepção de que o reino de Deus não tem uma forma, ele é multiforme, a semelhança da graça de Deus, dos dons de Deus, que se manifestam de várias maneiras. É assim, Senhor, que oramos, pois é assim que cremos, e assim seja. Amém.